SM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais. Muito bem, estamos com o nosso Telejornal Santa Maria agora, saudando a todos vocês, bem-vindos à nossa programação, Canal 19, seu canal comunitário de televisão aqui em Santa Maria. O nosso Telejornal Santa Maria agora vai bater um papo com o jornalista Rafael Fávero, assistente de conteúdo do Diário de Santa Maria, em vias de jornalista, né? Em vias de jornalista. Mas já merecendo todo o nosso crédito para a sua profissão, para a escolha de sua profissão, e porque o que ele vem falar conosco hoje aqui? De um curso que ele acaba de participar e que é extremamente fascinante do ponto de vista de realidade. Eu digo, vamos convidar o Rafael para falar para a gente, porque o que a gente tem visto, Rafael, de litígio, de zonas de conflito, seja armado, seja belicoso sob o ponto de vista de hostilidades, de interesses políticos, econômicos, enfim, e você vai lá fazer um curso sobre esse cenário de confrontos, como atuar no interior disso tudo aí, trazer para os leitores, telespectadores e espectadores a possibilidade de vislumbrar o que acontece lá no miolo de toda essa confusão, de todos esses eventos. Obrigado por ter vindo. De longe, né, André? De longe. Já nos permitimos aqui sem a máscara em função da distância e até para facilitar mais a comunicação. Fala para nós o que foi esse curso e onde é que você esteve, Rafael? Bom, André, prazer estar aqui. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Pois bem, esse curso, André, ele existe desde 2008 e ele é ofertado pelo Secopab, o Centro de Operações de Paz do Brasil, que fica na Vila Militar do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Diante disso, cada unidade militar do Brasil tem o direito de indicar um jornalista que tenha interesse em participar deste curso, que é oferecido anualmente e tem a duração de 1 semana. Eu recebi aqui no Rio Grande do Sul a indicação tanto da 3ª DE quanto do Comando Militar do Sul em Porto Alegre. Olha só. E aí acabei indo. Da região sul era eu, mais uma colega do Paraná, de Curitiba. Região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Isso. O curso ele tem então, como eu falei, uma duração de 1 semana. O Exército ele dá estadia pra gente lá na Vila Militar, um alojamento, tudo 10, nota 10, e a gente custeia então a ida e a volta, né, até o local. E conta lá então qual é a carga teórica da coisa e que você viu que dá para aplicar na realidade desse mundo em confronto, Rafael. O curso tem 2 linhas, André, que a gente pode discernir bem. Uma é para você ser efetivamente um correspondente de guerra. Você ser um repórter cobrindo uma guerra. Ele dá toda a teoria e simulações bastante práticas, bastante próximas da realidade. Porque o Secopab ele é especializado nisso, em oferecer treinamentos para contingentes que vão atuar, tanto de civis quanto de militares, em conflitos ou em operações de paz, é a especialidade deles. Então você imagina um lugar que é especializado em dar esse tipo de treinamento para militares, imagina o nível então para a gente que é civil, é muito legal. Então ele tem essas 2 vertentes, uma do correspondente de guerra propriamente dito e outra para atuar em segurança pública, que daí já é uma realidade mais próxima da nossa, que a gente sabe que as pautas de segurança pública são cada vez mais presentes, infelizmente por conta da criminalidade. E de conflito. Então, exatamente. Então havia 28 jornalistas das mais variadas regiões do Brasil. Lá estavam veículos como Folha de São Paulo, Record, Rede TV, muita gente do Rio de Janeiro que é bastante interessada nessas pautas, ou pessoas do interior do Brasil, onde o Exército tem uma presença muito importante, como no interior do Mato Grosso, Amazonas, Rondônia, enfim. Ali é uma área de confronto deflagrado. Área de fronteira, né, André? Rota de entrada do tráfico. Nós tivemos, então, num primeiro dia, por exemplo, André, a gente conheceu quem é o responsável pela comunicação das Forças Armadas. Os coronéis, enfim, os militares responsáveis, como que eles procedem, como que eles gerem as demandas, as crises, os relacionamentos com os órgãos de comunicação. A gente teve também a parte de funcionamento digamos assim, de ética do Exército, né? Como que o Exército procede quando diante de um conflito, quais são as primeiras atitudes a serem tomadas. Tivemos também questões de negociação. Nós tivemos uma palestra que para mim foi a melhor do curso, com 2 snipers
das forças especiais do Exército Brasileiro, inclusive já na reserva. E o que eles contam para a gente de experiências nessas missões de paz, de negociação com grupos, não vou nem chamar de exército, mas com grupos inimigos, digamos assim, é algo espetacular, assim. O sniper está na zona de limite, né? No limite extremo. Ele está no limite. São pessoas que viveram, André, uma vida inteira sob grande estresse e estavam ali partilhando conosco esse tipo de técnica, né? Só para ilustrar, por exemplo... Isso, ilustre. Quando você está, por exemplo, numa situação de sequestro, né? Você é sequestrado, você num conflito, você invade o território inimigo, eles acham que você está ali para matá-lo, ele acha que você está ali para ir contra alguém. Muitas vezes os grupos não entendem que a gente está ali exercendo a nossa profissão de jornalista ou de comunicador. Sim. Então ele pode te capturar, ele pode te exigir informações. Então você, por exemplo, vai conversar com ele, você vai evitar respostas de sim ou não, né? Você vai tentar prolongar o diálogo cada vez mais, você não vai passar informações que ele não te perguntou, você vai tentar, na hora que você está ali, mesmo vendado, mesmo em uma situação difícil, procurar sinais de empatia com o sequestrador. Por exemplo, o que acontece na guerra? Às vezes os grupos estão 3, 4, 5 meses em conflito. Aí o cara fala lá que está com saudade da família. Poxa, eu estou aqui, né, nessa guerra. Pegou o ponto fraco. Aí tu pega o ponto fraco e diz, eu também estou com saudade da minha família, eu também estou na mesma situação com você. Empatia. Então tudo isso a gente eles foram nos passando, né? Situações, André, que não servem só para a profissão, mas também para a vida. O Negociador, do Frederick Forsyth, um livro já antigo, mas excelente. Livro não, romance. Excelente, no tempo da Guerra Fria. Trata de sequestro, resgate e golpe de Estado. Pá, isso é fantástico. É o terreno, né? Isso. Hoje não só golpe de Estado, que já seria dominar um país, mas dominar territórios, hein? O que você acha? Todo esse embate de violência hoje se conflagra em função de delimitação de territórios, né? Hoje muita gente não sabe, André, mas existem no mundo 84 conflitos armados, que são guerras. Conflito armado é um outro nome para guerra. Nenhum é de Estado contra Estado, como aconteceu, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Sim. São situações de fronteira, limites que são discutidos, ou, por exemplo, uma parte da população de um país se sente desguarnecida pelo governo, monta ali a sua própria governança, começam a aparecer os líderes locais. Esses líderes, aos poucos, além de carismáticos, além de comunitários, se tornam líderes também de força, né, com forças armadas e também lideranças políticas. Então, quer dizer, você gera uma revolta dentro do próprio país e o governo tem que lidar com isso. Consequência disso que você está falando tem sido o crescente número de refugiados. Exato, com certeza, são pessoas que fogem desses conflitos. E o Exército Brasileiro, André, muita gente acha que o Exército ele é feito apenas para a guerra ou para a zona de tiro, assim, falando a grosso modo. Para preparação. Mas o Exército tem, por exemplo, no Haiti, até hoje, uma importância, o Exército Brasileiro, uma importância humanitária. Porque em um primeiro momento houve sim uma atuação do Exército Brasileiro para cessar fogo, ou seja, para paz, o Exército Brasileiro entrou com força, né? E depois houve uma questão humanitária, de água, de alimentação, de saúde, e que sem essa estrutura oferecida pelo governo brasileiro, muitas daquelas pessoas com certeza teriam morrido, não por tiro, mas sim por fome ou doenças. Você falou na ética e em negociação, o jornalista tem a ética de tudo informar, mas quando você está quando está numa ocasião, numa circunstância como essa de negociação, em que o segundo conta como um tempo relevante, aí a nossa ética de tudo informar também tem que ser adequada a essa ética do negociador, né? Com certeza. Sempre foi falado, em nenhum momento, André, é bom deixar claro, isso foi romantizado a guerra pra gente. Olha aí. Em nenhum momento alguém disse que a guerra é bom. Sempre foi colocado pra gente a crueldade da guerra e daquelas pessoas que participam da guerra. E foi repetido inúmeras vezes. Nenhuma pauta, nenhuma foto, por melhor que seja, vale o risco da vida de vocês. Excelente. Nenhuma pauta, nenhuma foto vale o menor risco.
Então, André, isso sempre ficou bem claro e eles também deixaram claro para a gente assim, a crueldade de algumas pessoas, de alguns agentes da guerra, né? Contando algumas situações práticas. Você vê, por exemplo, não vamos muito longe, alguns exemplos citados quanto ao combate ao crime no Rio de Janeiro. No momento da intervenção federal, o Exército Brasileiro conseguiu desmanchar muito facilmente as barricadas colocadas pelos traficantes na entrada das favelas. O que os traficantes fizeram? Eles colocaram um pula-pula, esses pula-pula de criança mesmo, próximo das barricadas. E a partir dali começou a circular fotos na imprensa nacional de que o Exército estava tendo um comportamento truculento próximo aonde as crianças costumavam brincar. Mas quem tinha colocado aquilo ali foi justamente os traficantes, ou seja, expondo às crianças. Sim. Né? Então você vê o tamanho da perversidade. Evidentemente, André, que há erros para todos os lados. Claro, isso é uma importante guerra, deixar claro. Mas em nenhum momento, né, André, como tu falou, é um segundo, às vezes você vai ter que abrir mão de algumas situações. Esse é um dos efeitos desses confrontos, que é a produção de sentidos, né? Que entra para um conflito desses, ele já carrega uma bandeira porque ele sabe que efeito ele quer produzir, que efeito ele quer mobilizar, né? Eu acho que isso também é muito importante, penso que isso deve ter buscado na tua compreensão lá, que é interpretar a ideologia em conflito, né? O que está além dos tiros que são trocados eventualmente, o que está além do confronto da oratória, desse enfrentamento, o que movimenta além disso, né? Ver além, ter uma perspectiva mais alta de tudo isso, né? E por isso como quem olha de helicóptero para o conflito. Uma coisa é você estar lá, onde está acontecendo ali, e a outra é você estar mais em cima, né? Por isso a importância de você estudar antes uma cobertura. O que acontece muito, e isso foi nos passado lá alguns dados, sobre os jornalistas que muitas vezes são capturados e até mesmo assassinados nesses conflitos, são pessoas que vão de forma individual, sozinhos, muitas vezes sem avisar ninguém de que estão indo para fazer uma cobertura. Coloca a mochila nas costas e entra no território inimigo. Então é sempre importante, o que nos foi orientado, você está sob a tutela, digamos, de um grupo de comunicação, quanto maior a sua estrutura por trás, melhor, e do próprio Exército, que eles vão saber te proteger naquela situação, porque eles são acostumados a estar no conflito, a gente é acostumado a fazer comunicação. Então a gente teve simulação, por exemplo, André, de progressão. A tropa vai andando em meio ao tiroteio, você tem que saber se proteger, ficar atrás dos soldados, você também tem que participar, você encontra um ferido no chão, você tem que saber os primeiros socorros, isso foi nos passado também. Então a gente passou por uma simulação de sequestro à noite, não foi avisado, mas foi assim, claro, deu para perceber em poucos minutos que era uma simulação, né, que não era de verdade, mas foi uma experiência muito impactante. A gente passou pela câmara de gás também, que foi outra experiência que ninguém mais vai esquecer, né? Ficou no folclore do curso, digamos assim. Além da convivência com os outros jornalistas, André, do Brasil, e todo mundo contando um pouquinho do seu meio de comunicação, o que está fazendo, como é que está a situação no momento. E até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp com os participantes, por isso que hoje eu entendo a amizade que os militares fazem quando servem, que ficam anos ali, né, se lembrando daquilo. A gente teve uma semana ali, a gente nem era militar, a gente era civil, jornalista, mas a amizade que ficou por conta das experiências, dificuldades que passamos juntos foi muito forte. Instala uma solidariedade de objetivo, né? Chegar ao alvo, chegar ao fim do curso. Exatamente. Agora, o que você viu de antes e depois? Seguramente isso melhorou no conceito, no ponto de vista de enxergar o que você não via antes, né? A gente se torna mais observador. Né? Por isso que eu falei que a palestra que mais me marcou foi dos militares das Forças Especiais, porque eles nos falaram da observação. Você chega num ambiente em que você assimila um determinado risco, para onde você olha, como você procede? Para as mãos e para os olhos. Quer dizer, os olhos não mentem, foi o que nos passado, né? Uma coisa, o cara tá te olhando estranho, tu consegue perceber logo. O cara tá com a mão dentro do casaco, tá um calor de 40 graus, o cara tá de blusão, né? Então, são várias situações que foram nos passados. Até fotos nas redes sociais, André. Né? Você tá querendo divulgar ali o seu momento de diversão, mas o outro cara ele tá olhando a falha da tua janela lá atrás, onde ele pode entrar. Perfeito. Isso dá uma outra entrevista. Perfeito, exatamente isso.
a acuidade visual em relação aos detalhes que uma foto local permite. Né? Isso é muito importante. Bom, é importante dizer para o telespectador a sua idade, para poder ele pegar o teu futuro aí nesse curso. Eu tinha 22 anos, eu tenho 22 anos e era o participante mais novo, né? Fui chamado de mascote lá no Por isso curso. que você está aqui como entrevistado hoje para nos trazer essa excelente impressão, nosso amigo, colega, Rafael Fávero, assistente de conteúdo do Diário, excelente, feliz com essa sua experiência. Obrigado, Faça André. bom proveito para que todos consigam ler esse seu olhar crítico e qualificado. Acompanhe a nossa programação do canal 19 da TV Santa Maria, curta, compartilhe a nossa produção de conteúdo qualificado que é para você. Até o nosso próximo encontro. SM Agora. Apoio Cultural. 4 Soluções Empresariais.